Boa tarde novamente a todos. Vamos então, ainda falta aqui uma outra pessoa, mas vamos começar, vamos iniciar. E para não atrasarmos mais o início desta sessão. Bem-vindos a este segundo workshop do projeto mobilizador Revit Construction. O primeiro realizou-se esta manhã e amanhã teremos mais dois. Este workshop vai debruçar sobre a demonstração prática da aplicação PAV 4.0 LC, que pertence ao quarto grupo de trabalho deste projeto mobilizador e cujos trabalhos foram sobretudo coordenados pela Universidade do Minho. Contou com a colaboração de diversos co-promotores, muitos dos quais aqui presentes, e que de facto vão apresentar aqui de seguida os seus resultados. O meu nome é Lourdes Laranjeira, sou responsável pela comunicação do Build Collab, a entidade que lidera a comunicação deste projeto mobilizador. E, portanto, vou conduzir também aqui a sessão ao longo da tarde. No final, depois teremos uma sessão de perguntas e respostas para perceber as vossas dúvidas ou alguma questão que queiram colocar. Passo agora a palavra, então, ao João Passos Martins, que vai fazer a abertura oficial e dar as boas-vindas. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este segundo workshop demonstrador. Eu começo por pedir desculpa às pessoas que estiveram cá durante a parte da manhã, porque isto sendo 4 workshops diferentes, formalmente, vão ter de ouvir algumas coisas pela segunda vez. Portanto, isto vão ser 4 workshops e eu estou convencido que no último já parte do público dirá as coisas ao mesmo tempo que eu. Portanto, desta vez será só para confirmar. Portanto, eu estou cá em representação do Build Collab. Como disse agora há pouco a Lourdes Laranjeira, o Build Collab é responsável por um dos pacotes de trabalho, pelo PPS5, que é aquele que diz respeito à disseminação de resultados deste projeto mobilizador. Portanto, o projeto Revit Construction é um projeto que parte de um diagnóstico que à indústria da construção que é bastante desfavorável naquilo que diz respeito à produtividade. Portanto, há muitos indicadores que são públicos nesta área, que são, penso que bastante conhecidos, que medem a produtividade do setor o AEC com o resto da economia é, em geral, desfavorável àquilo que é a prestação da economia. Muitas vezes essa prestação desfavorável é associada a debilidades na área da digitalização e, portanto, este projeto visa, sobretudo, incrementar as competências do setor na área da digitalização. Quem esteve cá na sessão da manhã percebeu, espero, que no fundo isso no fundo tem causas próximas, tem causas remotas. Houve necessidade de fazer muito trabalho junto daquilo que é a legislação, daquilo que é a normalização na área da construção, para além daquilo que são as coisas mais visíveis, como são as aplicações. O projeto Revit Construction tem 20 copromotores, está ali a lista de copromotores, que inclui empresas e inclui entidades do sistema científico e tecnológico. As atividades são organizadas em 4 grupos principais, são estes que nós chamamos PPS, Produtos, Processos e Serviços. Na sessão 2 de manhã tivemos a falar sobre o Digi for Construction. Nesta sessão, durante a parte da tarde, vamos falar da aplicação PAV 4.0 LC. A nossa agenda estava ali visível há pouco, só uma pequena alteração. A engenheira Rita Moura, que esteve cá durante a manhã, entretanto depois saiu, portanto não fará a sessão de encerramento, mas no fundo tudo o resto se mantém, as entidades são aquelas que estavam ali definidas. Portanto, no final teremos a possibilidade de estender a palavra à plateia, para colocarem algumas questões que eventualmente possam ter, ou dar um contributo que tenha a ver com o tópico daqui da nossa sessão. Portanto, agradeço-vos a todos pela presença e passo desde já a palavra ao Joel Oliveira, que vai fazer depois o enquadramento desta sessão. Muito obrigado. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Cabe-me então a mim fazer este pequeno enquadramento da aplicação PAV 4.0 LC e falar-vos um bocadinho sobre o que é esta aplicação e sobre quais são os objetivos que gostaríamos de conseguir responder
no final do projeto e no final da demonstração, da execução desta parte do trabalho. Como o João já referiu e bem, isto faz parte do PPS 4 e dentro do PPS 4, mesmo assim, ainda há outros trabalhos que não vão ser apresentados aqui e que vão poder ser discutidos amanhã num dos workshops que será realizado em Lisboa. Portanto, nós aqui só vamos falar sobre a parte que diz respeito à avaliação do ciclo de vida ou à contribuição deste projeto para a avaliação do ciclo de vida de pavimentos, daí a sigla PAV 4.0LC, e portanto, pegando nesse pressuposto, aquilo que nós vamos tentar responder ao longo desta tarde é ao objetivo de desenvolver um sistema de monitorização de pavimentos rodoviários que se baseia num conjunto de sensores que são instalados ou que foram instalados num trecho rodoviário, e houve um conjunto de entidades que estiveram aqui envolvidas e eu vou já de seguida abordar algumas delas, ou todas as que estiveram envolvidas nesta parte do trabalho. Durante esta componente do projeto foi desenvolvido um software, parte de um software que é utilizado para a recolha e o tratamento de dados nesse conjunto de sensores que foi instalado no trecho experimental, e essa informação vai depois alimentar uma base de dados onde essa informação será tratada para, em última instância, alimentar ou poder ser usada para alimentar modelos de previsão de comportamento de pavimentos. Aproveito aqui apenas para salientar um aspecto e que tem a ver com a dificuldade que houve em podermos arrancar com o projeto atempadamente, por razões que escapam às equipas que estiveram efetivamente envolvidas na execução destes trabalhos. O trabalho só arrancou praticamente com um ano de atraso e isso inviabilizou alguns dos resultados que nós gostaríamos de ter efetivamente obtido durante o período do projeto, nomeadamente esta parte dos modelos de previsão de comportamento. Ainda não conseguimos chegar lá, mas contamos que com toda a informação que está a ser desenvolvida e recolhida poderemos contribuir para isso. Portanto, muito resumidamente, os objetivos desta parte do trabalho passam por identificar e caracterizar as ações que são aplicadas nesse trecho experimental que foi alvo de estudo neste trabalho, medir o efeito que essas ações têm na estrutura do próprio pavimento, monitorizar a evolução desse comportamento ao longo do tempo, porque com a recolha sistemática dos dados nós vamos conseguir avaliar isso, e com essa recolha sistemática vamos produzir informação que depois poderá então alimentar esses modelos de previsão de comportamento de pavimentos e, em última instância, auxiliar as administrações rodoviárias para poderem fazer uma gestão mais efetiva e mais eficaz deste tipo de ativos. Deixo aqui uma palavra de agradecimento a todas as entidades que estiveram envolvidas no desenvolvimento deste trabalho, e um agradecimento também pelo apoio que temos recebido por parte do fornecedor dos sensores que foram utilizados, que é a HBK Faber Sensing, que não é uma entidade diretamente relacionada com o projeto, porque não é um copromotor, mas tem-nos ajudado também aqui no desenvolvimento desse trabalho. Portanto, com esta breve introdução, deixo-vos aqui, passo a palavra ao próximo interveniente, que penso que a Lourdes introduzirá. Portanto, agradeço a vossa presença desde já, espero que seja uma sessão interessante e que no final possam haver algumas questões para podermos discutir em conjunto. Muito obrigado. Obrigada, Joel. Vamos então passar para Helena Lima, Infraestruturas de Portugal, que continuará com a seleção local para o Living Lab. Boa tarde. Vou fazer uma pequena apresentação do processo de seleção do trecho piloto, a base deste trabalho, onde foram instalados os sensores. Primeiro faço um pequeno enquadramento na continuidade do que o Joel já apresentou, do projeto. Tivemos a seleção dos sensores, ficou a maioria do trabalho, se não todo, a cargo da Universidade do Minho.
Os ensaios de pista do LNEC, que foram efetuados na pista de ensaios do LNEC, onde se testou a aplicação dos sensores e se verificou se havia alterações ou não àquilo que resultou da análise laboratorial. E, por fim, o processo de aquisição dos sensores, que ficou a cargo da IP. Depois disto, não em sequência, mas foi sendo em paralelo, selecionamos então o trecho piloto para a aplicação dos sensores. Depois houve instalações dos sensores nesse trecho piloto, a análise de resultados, a aquisição e análise dos resultados que está em curso, e isto tudo vai nos permitir chegar então à app PAV 4.0 LC. Em termos dos requisitos que eram exigidos para o trecho piloto, a existência de um armário de distribuição, a existência de um canal técnico de fibra óptica e rede eletrificada, isto tudo para permitir a aquisição e transmissão dos dados adquiridos pelos sensores instalados no pavimento. E, por último, um pavimento com bom estado de conservação, não só para que o estado de conservação do pavimento não interferisse nos resultados, nas medições dos sensores, mas também para evitar incidentes a quando da instalação, porque os sensores foram instalados por rasgos que foram abertos no pavimento, e se tivesse fissurado isso poderia haver incidentes, saltar placas da camada de desgaste, o que não era de todo desejável. Foram avaliadas várias, ao longo deste tempo, na IP avaliaram-se várias hipóteses para a execução do trecho piloto. Eu pus apenas aqui estas três. Tínhamos a N10 Marateca Pagões, que era uma boa opção, porque tinha sido acabada a obra há pouco tempo e o pavimento estava novo, mas o trecho não estava eletrificado. A22 Castro Marinho, Espanha, na fronteira, tínhamos armário de distribuição, tínhamos eletrificação, não tínhamos canal técnico com fibra óptica. Por fim, a opção foi pelo IC5 Lodões Vila Flor, um trecho que pertence à subconcessão do Douro Interior e que reunia todas as condições exigidas para o trecho piloto. Tinha uma vantagem logística muito importante, que tem o cano da subconcessão próximo e que pode prestar o apoio que foi necessário para o trecho piloto e que pode vir ainda a ser necessário agora durante a aquisição dos dados. Por fim, termino referindo as vantagens deste projeto e deste tipo de aquisições para os gestores de infraestruturas rodoviárias na gestão dos seus ativos, em particular do ativo pavimento rodoviário. A gestão dos ativos é feita com base nas campanhas de inspeção, que vão recolhendo os dados do pavimento, que são depois inseridos no sistema de gestão de pavimentos, e através de modelos de previsão dão-nos, permitem-nos estimar quando é que haverá uma necessidade de intervenção e projetar e planear a intervenção para colmatar essa necessidade. E estes são fundamentais para este serviço, os algoritmos de previsão, que será um dos resultados desta app PAV 4.0 LC. E era só. Obrigada. Obrigada, Helena. Vamos então passar para a apresentação do Mário Ribas, da Motengil, com o levantamento de point cloud local. Boa tarde. Vamos apresentar então o levantamento do point cloud executado no local de estudo. O objetivo era criar um modelo 3D na área de influência, onde foram implementados os sensores, recorrendo a aeronaves não tripuladas nos drones, vulgo drone. Ok, eu estou a tentar falar mais alto então. Pronto, o equipamento utilizado foi um sensor GPS, um top 5, um PR5, para coordenar os pontos de controle, jogando control points. O drone utilizado foi um DJI Matrix 210 RTK. O software para processamento de dados foi o Pix4D. E para a edição dos plantas, o AutoCAD Civil 3D. Em gabinete analisámos o local de estudo, escolhemos os pontos onde íamos materializar os pontos de controle. Materializaram-se através de pintura, vou já mostrar.
no local, de forma cruz, para ficarem bem visíveis no levantamento do drone. Como disse há pouco, foram coordenados, recorrendo ao GPS, os pontos de controle. Aqui vemos o local de estudo, pelo Google Earth. Podemos analisar aqui os pontos de controle. Este é o software do levantamento, de processamento de dados. Temos aqui o plano de voo. Conseguimos controlar ali alguns parâmetros, a nível de sobreposição, lateral e das imagens. No gabinete temos aqui o software de processamento de dados, que nos vai processar as imagens e obtemos a nuvem de pontos. Como podem ver, aqui temos o ponto de controle coordenado e cada fotografia coordenamos os pontos de controle com as coordenadas escolhidas no local. Aqui não dá para perceber muito bem, mas tem os resíduos entre o levantamento, porque o drone já está ligado a um sistema RTK, a um sistema N-Trip ligado à nossa rede do IGP, e as coordenadas, e temos os resíduos da diferença entre as coordenadas calculadas pelo processamento e as coordenadas recolhidas no local. Isto é o exemplo da nuvem de pontos, que foi obtida pelo processamento, que é basicamente o trabalho final, e depois temos aqui as plantas produzidas pelo AutoCAD, com as curvas de nível e uma malha de pontos de 5 em 5 metros, ali na fotografia da esquerda, que é do representante do terreno. É só. Obrigado. Muito obrigada. Passava então aqui a palavra ao Diogo Berracho e ao João Poças Martins, que vão falar sobre o modelo demonstrador, o modelo BIM demonstrador. Muito obrigado, boa tarde novamente. Vou só fazer uma rápida introdução desta atividade. Grande parte do trabalho foi feito pelo Diogo Berracho, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e que fará depois a apresentação detalhada. Há aqui só 2 ou 3 coisas que eu gostava de dizer antes, e no fundo depois passo a palavra para quem percebe disto, que é aqui o Diogo. Portanto, nós aqui nesta atividade, a geração do modelo BIM não era uma atividade que no início estava alocada nem ao Build Collab nem à Faculdade de Engenharia. Agora, a Faculdade de Engenharia, na altura, tinha uma tarefa ligada ao PPS1, portanto, quem esteve cá de manhã viu a descrição da atividade 5, que tem a ver com a definição de um IDM, no fundo, de especificações de modelo genéricos para estradas. Portanto, nós estivemos envolvidos nessa atividade e isso foi muito importante depois no desenvolvimento de um modelo. Neste caso, a opção, e foi uma questão de opção, pode-se fazer modelos de BIM por muitos motivos, mas é preciso definir um objetivo antes de se começar a modelar. Portanto, neste caso, definiram-se 2 objetivos que vão ao encontro daquilo que são os objetivos do próprio projeto. E, portanto, quisemos que o modelo BIM servisse para apoiar todas as tarefas de monitorização, e essa parte é muito importante. E, em segundo, permitisse comparar, fazer uma validação, uma comparação do modelo de projeto com o levantamento que foi realizado e que foi apresentado agora mesmo. Portanto, isso obrigou a fazer um desenvolvimento do modelo, aliás, até obrigou a desenvolver mais do que o modelo para conseguir cumprir estes objetivos. Fez-se o possível também para garantir que o modelo pudesse ser tal modelo software agnostic, portanto, que pudesse ser aberto em qualquer plataforma. E, portanto, acrescentou-se como objetivo também gerar um modelo compatível com formatos abertos, neste caso o modelo IFC. Isso foi também uma limitação. No caso das estradas, a estrutura do IFC é mais limitada do que para o caso dos edifícios e, portanto, isso obrigou também aqui a alguma luta. Portanto, eu vou passar a palavra ao Diogo, que vai detalhar estes aspectos que eu discuti e mais alguns. Muito obrigado. Boa tarde. Tal como o professor referiu, meu nome é Diogo Berracho e vou então apresentar um modelo BIM do demonstrador. Portanto, como o professor já referiu, os objetivos deste trabalho passava pela modelação BIM do pavimento do Living Lab, como já vimos a sua localização também,
tendo em conta então as especificações decididas na atividade 5 do PPS1, portanto, como o professor também já referiu, em comparação do modelo portanto, que nós criámos, o modelo BIM, com a própria Nuvem de Pontos. Fazendo aqui uma pequena introdução ao tema do BIM nas infraestruturas rodoviárias. É notado que existe uma carência na aplicação BIM para infraestruturas lineares, não só para a rodovia, mas também para a ferrovia. Portanto, a estrutura do IFC ainda é limitada, no entanto, são previstas alterações agora para o IFC 4.3, que ainda não está oficialmente lançado, mas espera-se que, alguns ainda durante este ano, possa ser então oficialmente lançado. Como nós podemos ver ali na imagem do lado esquerdo, em baixo, o IFC 4.3 vai ser então expandido para esta parte das infraestruturas lineares, onde eu vou destacar a parte das estradas, a própria ferrovia e as pontes. Tanto uma como a outra, aliás, no fundo estas três, eles seguem um alinhamento, portanto, o IFC Alignment, que é uma classe do IFC diferenciada das tradicionais, como fazemos com os edifícios. Porque, no caso das infraestruturas lineares, elas têm de seguir um eixo, enquanto que um edifício não precisa, não é? Portanto, toda a construção é feita à volta desse eixo, portanto, é muito importante aqui a criação então do IFC Alignment, na expansão do IFC 4.3. Também é expectável que no próximo IFC, o 4.4 também, seja expandido para a parte dos túneis. Portanto, é possível, com alguns plugins de softwares BIM, criar modelos com alguns graus variáveis de detalhe. No entanto, a prática tradicional ainda é com a utilização de ferramentas SCADA. Então, os usos BIM, houve a necessidade de especificar quais os usos BIM para o modelo demonstrador e, então, a parte principal aqui são a monitorização do pavimento com recurso a sensores instalados em obra, sendo coerentes com aquilo que foi desenvolvido na atividade 5 do PPS1, portanto, a criação de um Industry Delivery Manual, um IDM, precisamente para esta parte da monitorização. E depois também temos o controle da conformidade da obra com o modelo, a partir do modelo de projeto, comparativamente à Nuvem de Pontos. Fazendo aqui um pequeno parênteses para o PPS1, o nosso IDM segue a metodologia padrão definida pela Building Smart Internacional, em que primeiro é definido qual o âmbito do IDM e também termina na parte em que definimos quais são as propriedades necessárias para a criação, portanto, quais as propriedades IFC necessárias para o nosso modelo do caso de uso. Sendo assim, como eu já referi, é para a monitorização de infraestruturas rodoviárias, para poder ser avaliado o seu comportamento ao longo do seu ciclo de vida, para podermos tomar algumas decisões, como por exemplo as operações de manutenção, em casos de valores que não estejam em condições. Portanto, temos aqui então os tensores. Portanto, o IFC Sensor, a classe do IFC Sensor, ele ainda não inclui os tensómetros, mesmo para o IFC 4.3, e portanto deve ser aqui criado. Destaca-se principalmente as propriedades da extensão, da temperatura e da data em que está a ser feita a medição. Depois o resto poderá ser consultado no IDM. Portanto, dadas as limitações da generalidade das ferramentas BIM para a modelação de estradas, foram desenvolvidos modelos diferentes, todos eles de acordo com as exigências do IDM, do PPS1, com níveis de detalhe diferente. Aqui podemos ver então um modelo criado com um modo reduzido, a partir de um plugin, neste caso no Revit, em que mesmo assim, portanto é um modelo conceitual neste caso, podemos mesmo assim definir quais são as propriedades que necessitamos para os sensores e também quais são a sua localização. Depois então criamos um modelo mais detalhado, comparativamente, e este sim, especificamente do lado do troço selecionado. Ele é gerado a partir dos perfis transversais e longitudinais do troço e sempre de acordo com o alinhamento do projeto.
como eu já referi, extremamente importante para esta parte. Portanto, depois de criado o modelo, ele é importado por um software BIM, onde são introduzidos os sensores e, portanto, a seguir podemos fazer a exportação no formato IFC. Neste caso utilizamos o Blender com um add-on específico para torná-lo um software BIM, e onde é possível fazer a visualização, a edição e até a própria criação de property sets diretamente neste software. Portanto, combinando as exigências do nosso uso número 1. Quanto ao uso número 2, o controle da conformidade da obra. Foi então utilizada 90 pontos e um modelo detalhado do troço, e aqui é feita uma inspeção essencialmente visual, uma comparação essencialmente visual. Para concluir, a modelação das estradas com programas BIM e com o próprio IFC existente ainda levanta alguns desafios, e espera-se que o próximo IFC 4.3 resolva algumas destas carências, nomeadamente das infraestruturas lineares como a ferrovia. Eu esqueci-me de referir no primeiro slide, eu até vou voltar a isso porque é importante. Podemos ver aqui ao lado direito, portanto, um plugin do Revit também, em que já conseguimos definir o IFC Road no IFC 4.3, mas, no entanto, como podem ver aqui em baixo, eu penso que ainda seja visível, ele próprio diz que ainda está numa versão experimental. Passando aqui então ao resto da conclusão. Resolver as carências das infraestruturas lineares e também a necessidade de criar outros tipos de sensores que ainda não estejam definidos pelo IFC, como nós vimos neste caso com os tensómetros, a extensão, e também então concluindo dizendo que os modelos do troço em estudo estão de acordo então com as propriedades do IDM definidas na atividade 5 do PPS1. Muito obrigado. Obrigada aos dois. Vamos então passar para a apresentação do desenvolvimento do sistema de monitorização de pavimento com o da Universidade de Minho. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui, eu vou tentar fazer uma apresentação do desenvolvimento do sistema de monitorização de pavimento que já foi falado ao início, no sentido de tentar demonstrar quais é que foram os vários passos que foram dados para se chegar até à instalação final do demonstrador. Essencialmente para se perceber porque é que se chegou à solução da sensorização com fibra óptica e quais é que foram os vários passos que foram dados até chegar a esse ponto. Ora bem, o primeiro passo, porque aquilo que tivemos que tomar, a primeira decisão que tivemos que tomar foi qual é que era um tipo de sensores que nós íamos utilizar para conseguirmos determinar o tipo de dados que nos permitiam saber como é que o nosso pavimento se ia comportar. Existem vários tipos de sensores, eu posso dizer que um dos fatores que também acabou por influenciar, acabou por ser uma paixão antiga do engenheiro Paulo Fonseca, que já tinha falado anteriormente com a HBK e que já tinha esta ideia de trabalhar com este tipo de sensorização. Nós estivemos a fazer pesquisa sobre estes sensores e efetivamente chegámos à conclusão que tinham um conjunto de vantagens, e estes sensores chamados de FBG são sensores que funcionam num determinado comprimento de onda da luz e que depois, em função da extensão que o sensor vai sofrer, vão dar uma resposta que nos permite saber qual é que é a extensão que está a sofrer determinado sensor, e tem um conjunto de vantagens que acabavam por ser benéficas para aquilo que nós queremos fazer neste projeto. Essas vantagens estão aqui apresentadas, ou seja, a resistência a ambientes agressivos quando devidamente protegidos. Isto também é um aspecto importante porque os sensores, apesar de serem bastante resistentes quando são tracionados, mas não são muito resistentes quando sofrem esforços de corte, ou seja, se tivermos uma lâmina, qualquer uma aresta, eles vão partir com alguma facilidade e, portanto, é fundamental essa proteção, e foi um dos aspectos também que tivemos que estudar até chegarmos à solução final, mas que torna bastante interessante depois de protegidos para a aplicação numa estrada, visto que a própria aplicação acaba por poder ter um ambiente relativamente agressivo. A flexibilidade, por causa de termos que colocar muitas vezes em locais que obrigam a fazer ângulos relativamente apertados, portanto conseguimos ter essa flexibilidade,
trabalham com uma elevada frequência, portanto conseguimos ter uma amostragem muito mais elevada, conseguimos trabalhar com tamanho reduzido, portanto acabam por ser menos intrusivos no pavimento, conseguimos fazer rasgos de menor dimensão, tem uma alta precisão e sensibilidade. A questão da multiplicidade, ou seja, de podermos ter vários sensores no mesmo canal, também foi muito importante, porque nós não sabemos qual é que é o local onde vai passar o rodado de um veículo e, portanto, precisamos ter vários sensores para nos darem uma resposta adequada ao longo de todo o perfil da estrada, para percebermos onde é que estamos a sofrer as nossas extensões. E depois, um aspecto que também é importante, ali poderá ou não ser importante, mas que acaba por ser outra vantagem que tem, que é a imunidade aos campos eletromagnéticos, porque não é afetado, ao contrário dos sensores elétricos, que são afetados por campos eletromagnéticos. Tem um esquema depois ao meio em que se apresenta a fibra óptica e que se tenta explicar então essa tal questão do sensor trabalhar numa determinada onda de comprimento de luz, e, portanto, essa onda que podemos ver aqui, fugindo aqui um bocadinho, mas podemos ver que este é o comprimento específico em que cada sensor vai trabalhar, permite exatamente termos vários sensores em série. Porquê? Porque cada sensor vai trabalhar num comprimento específico, numa frequência específica. E as alterações que são sofridas nesse sensor devido à extensão vão ser só sofridas naquele comprimento de onda. E isso é que permite ligar vários sensores em série, ok? Depois, tínhamos aqui alguns desafios que nos levaram ao estudo que fizemos em seguida, que foi um estudo laboratorial, que é o que eu vou começar por apresentar, que tem a ver com a reduzida utilização deste tipo de sensores. Portanto, obrigava-nos a conhecer quais é que eram as dificuldades e os desafios que podiam trazer para esta área específica em que queremos utilizar e as dificuldades que poderia haver devido à dificuldade de transmissão de carga. Ou seja, nós temos uma carga que existe no pavimento, há uma determinada extensão, mas nós queremos que o sensor nos dê exatamente a resposta que o pavimento está a ter. Era necessário saber quais os tipos de cola que deveríamos usar ou resina que devemos usar, se podíamos ou não utilizar uma proteção que nos garantisse uma boa transmissão de esforços ou não. Portanto, esses eram os desafios. Aqui passo a explicar só uma fase intermédia que tem a ver com a arquitetura do sistema, ou seja, sabendo agora que estão instalados os sensores, nós podemos ver do lado esquerdo todo os sensores que foram instalados. Portanto, aquilo foram dois rasgos que foram efetuados ao longo de duas vias, que são as vias ascendentes, e em cada um daqueles sensores nós temos dois rasgos por uma razão que depois, provavelmente à frente também se vai passar a explicar, que tem a ver com a ideia de tentarmos avaliar a velocidade. Ou seja, se nós conseguirmos captar na primeira fiada de sensores que o carro está a passar e na segunda fiada que está a passar novamente, nós conseguimos determinar pela passagem de tempo qual é a velocidade do tráfego, ok? Uma das fiadas, por esse motivo, tem menos sensores, uma segunda fiada vai ter muito mais sensores para nós determinarmos como é que a carga se distribui ao longo de toda a área transversal do equipamento. Os sensores vão ligar com um interrogador, que é a peça que nós vemos em seguida através de fios de ópticos, ou através de fibra óptica, e esse interrogador vai ter a capacidade de fazer essa leitura e transmitir por um cabo Ethernet até à máquina, uma máquina virtual que está no Talcam, que felizmente foi um dos motivos que já foi explicado anteriormente, foi que levou à seleção deste trecho neste local, e então nessa máquina virtual que temos no CAM, nós vamos reconhecer onde nós temos instalado o software que vai ser capaz de fazer a leitura daquilo que está a trabalhar no interrogador. E esse software vai fazer, ou nessa mesma máquina, nós vamos fazer um primeiro tratamento de dados, porque durante muito tempo nós não vamos ter sequer dados que são importantes, ou seja, grande parte do tempo o pavimento não tem carros a passar, e portanto temos que fazer ali um pré-tratamento de dados inicial. E depois vamos utilizar a ligação da internet para fazer uma ligação com um servidor onde irão ser colocados os dados que são mais importantes para depois podermos comunicar com a comunidade em geral, que é aquilo que se procura aqui apresentar na segunda parte, e portanto haverá um segundo servidor, e há um segundo servidor previsto, onde serão acumulados todos os dados que vão permitir perceber como é que estamos a ter ou qual é a resposta que o pavimento está a ter ao longo do tempo. Relativamente aos estudos que nós fizemos, nós começamos por fazer estudos em laboratório para perceber qual a resposta que os sensores podiam ter. Existem vários conjuntos de sensores, nós queremos saber quais é que eram os sensores mais adequados. Alguns já estão totalmente preparados, como podemos ver em baixo do lado esquerdo, aquele sensor azul, que é um sensor que se utiliza muitas vezes, pode ser colado, por exemplo, quando nós temos uma estrutura de betão, pode ser colado nessa estrutura. No caso dos pavimentos, nós tínhamos que ter um rasgo reduzido e, portanto, tínhamos que ir para uma solução em que existisse só mesmo a fibra óptica e a tal proteção à volta. Então nós estudamos como é que se comportava o mistura bituminosa através de ensaios de reflexão em 4 pontos, que é algo que nós utilizamos bastante
e através, que é aquilo que nós vemos aqui primeiro, ok? Portanto, vou falar aqui primeiro destes ensaios, como é que se comportava só com a fibra óptica, com a proteção, tentámos perceber se o nível de extensão que nós estávamos a aplicar na máquina, que nós conseguíamos controlar, era igual ao tipo de resposta que nós estávamos a ter, e todas essas respostas com diferentes temperaturas, com e sem a tal proteção que nós temos à volta da fibra óptica, permitiu-nos saber até que ponto é que estava a funcionar. Para vermos aqui também, temos aqui a tal proteção, que é através de fibra de vidro, que é feita à volta do sensor óptico, que é muito mais pequeno e, portanto, aquela proteção é essencial para garantirmos que o sensor vai continuar a funcionar sem problemas, ok? Fizemos todos os testes, utilizamos vários tipos de cola e, com base nisso, conseguimos chegar à conclusão qual é que era a cola mais adequada. Chamava também a vossa atenção para este, portanto, nós inicialmente fizemos rasgos longitudinais, depois fizemos rasgos transversais, para percebermos até que ponto é que, quando nós estamos a fletir a viga, a resposta que a viga com a cola vai ter se é similar àquela que nós conseguíamos ter com a viga contínua. E isso também foi muito importante para chegarmos à conclusão qual é que era a cola mais adequada ou a resina mais adequada. Em seguida fizemos testes com lajetas que nós normalmente costumamos utilizar num ensaio que nós chamamos de ensaio de pista ou ensaio WTT. A ideia foi nós termos cargas rolantes, ou seja, enquanto que anteriormente nós estávamos a aplicar cargas que são diferenciadas relativamente àquilo que temos no pavimento, aqui temos uma carga rolante que é mais próxima. E a ideia foi nós conseguirmos tentar perceber se a resposta também era adequada. Chamo aqui a atenção também entre o teste que fizemos na laje mais à esquerda, que não tinha um rasgo completo, e depois o facto de nós termos feito um rasgo completo a separar as duas partes da laje, para percebermos se a resposta que a mistura ia continuar a ter e os sensores davam, continuava a ser similar. Depois passamos para a tal fase que nós chamamos aqui de uma instalação de piloto no LNEC, que foi uma fase bastante importante, depois de nós termos concluído na primeira fase que os sensores davam a resposta adequada e qual a resina mais adequada, nós fizemos o teste no LNEC. Há um trecho que foi construído no âmbito de um outro projeto há uns anos no LNEC, e que era um trecho bastante interessante para nós fazermos uma primeira experiência antes de irmos para o trecho final, e que nos permitiu estudar algumas coisas. Primeiro, as dificuldades que poderiam surgir quando nós estivéssemos a fazer os rasgos com a serra no pavimento e se íamos ter, por exemplo, uma superfície irregular ou não, qual a largura que os rasgos deviam ter. Aqui podemos ver o rasgo mais estreito e depois a alargar cada vez mais, porque podia ser que nós não tivéssemos as larguras adequadas para conseguirmos instalar os nossos sensores. Podemos ver aqui que a cola que foi colocada, e aqui nesta zona, este pontinho branco é o sítio onde está o sensor, e podemos ver que a cola se manteve e o sensor se manteve ligado, mesmo com a parte de baixo que já era uma parte granular. E, portanto, esta parte foi importante. Um aspecto também que eu chamava a atenção: estão a ver aqui estes vazios, estes pontos mais escuros são vazios, que no rasgo mais estreito faziam com que houvesse menos segurança sobre o funcionamento. E, portanto, isto levou-nos a saber qual a espessura que nós devíamos utilizar dos rasgos. Depois passamos para testes, ou seja, para os rasgos transversais similares aos que nós fizemos no trecho, que nos permitiu saber, com um carro a andar por cima, ou seja, com cargas rolantes e com ensaios de falling weight, qual a resposta que nós já estávamos a ter. E permitiu-nos avançar com mais segurança para a fase seguinte do trabalho. Por último, e mesmo só para terminar, porque depois vão falar muito mais em pormenor sobre isto, nós temos aqui o próprio trecho, e no trecho eu chamo a atenção de duas coisas, que é, nós temos aqui duas fiadas, ou seja, a fiada P1 e P2, que são dois perfis. Estão a ver que um dos perfis tem muito menos sensores e outros tem mais sensores. Eles estão aqui um bocadinho ao contrário, ou seja, quando nós estamos no trecho, os caminhões passam primeiro nesta fiada e depois é que passam nesta. Portanto, estes primeiros sensores são para nós termos uma primeira resposta, os segundos sensores é que nos dão uma imagem muito mais clara de como é que as extensões estão a distribuir no pavimento. E se estiverem a ver a distribuição de todos aqueles sensores, é porque nós temos mais ou menos, eu tentei pôr ali em cima um caminhão que não está com muita qualidade, mas para percebermos qual é que seria a largura do caminhão em comparação com as distâncias que nós temos de sensores, para percebermos como é que as cargas se distribuíam e conseguirmos captar as extensões ao longo de toda a largura. E vão ver que nas próximas apresentações será possível visualizar, temos uma resposta muito mais adequada, não só de um valor, mas até de valores que nos permitem ter uma visão a 3D de como é que as extensões estão a distribuir no pavimento. Ok? Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Passamos então à instalação dos sensores com a Vânia Marecos, do LNEC. Boa tarde então. Já tenho aqui também um bocadinho a minha tarefa facilitada, porque já houve aqui uma primeira introdução, quer à parte do local, quer à parte dos sensores. Eu vou fazer aqui, resumidamente, uma explicação de como é que foi a instalação do sistema aqui no IC5, com
uma breve referência ao planeamento, à própria instalação e depois também com uma aquisição em termos muito rápido do que fizemos depois na altura após a instalação. Começando aqui pela parte do planeamento, portanto, como já foi referido, foi escolhido um local. Esse local fizemos uma visita para validar toda a parte necessária em termos técnicos para fazer esta mesma instalação. Vemos aqui as caixas de visita junto ao bastidor e junto à zona onde iríamos colocar os sensores. O próprio bastidor onde iria ficar o interrogador e depois a localização dos nossos sensores. Portanto, temos, como já foi aqui referido, instrumentação de 2 vias. Nessas 2 vias temos então 4 perfis, cada um deles com um conjunto diferenciado de sensores. Os que estão ali a laranja são os que estão com menos instrumentação e depois ali a verde os que estão com uma maior discretização. Portanto, nos sensores a ver temos 15 sensores de extensão e um de temperatura e depois no segundo tipo 7 sensores mais um de temperatura. Estão afastados de 3 metros para permitir, tal como foi referido aqui, também a medição ao nível da velocidade de passagem do tráfego. Relativamente à profundidade a que iríamos instalar, portanto, foi feito um estudo de que as camadas estariam à volta dos 16,5 a 17 centímetros, comprovados por Carote. Ao nível do projeto tínhamos a indicação de 16 centímetros. Foram feitos então cortes com cerca de 13,5 centímetros e os sensores foram colocados então nessa zona do corte. Tentámos fazer também o corte o mais fino possível para que a interferência ao fim e ao cabo no pavimento fosse também a mínima. Passando agora aqui para a fase de instalação, houve aqui um conjunto de tarefas que foram conduzidas não de uma fase, como está aqui, cronologicamente seguidas umas às outras, algumas simultâneas, com uma equipa multidisciplinar em que fizemos primeiro a marcação aqui do... Pronto, aqui temos a marcação no pavimento do local onde iríamos fazer os cortes. Ele não está a passar, mas não há problema, também acho que dá para ilustrar. Depois aqui o corte propriamente dito, foi uma tarefa que demorou bastante tempo em termos de execução. Então, fazer então aqui o corte do pavimento, portanto uma extensão de mais ou menos 7 metros, estes dois cortes. Depois proceder à limpeza, porque é muito importante garantir que aquele rasgo estava limpo para a colocação agora dos nossos sensores. Também foi necessário fazer aqui o encaminhamento da parte dos cabos, porque também, como já foi referido, a fibra óptica tem o problema de não podermos dobrar, portanto fazer aqui também a cautelar esta questão de fazer o encaminhamento dos cabos que depois iriam para aquela primeira caixa de visita e verificação da profundidade que estava contínua também ao longo do corte. Nós estamos aqui a falar de um perfil com 3,5 metros, portanto, basicamente, se tivéssemos aqui irregularidades no corte, poderíamos estar já aqui a introduzir extensões, não do pavimento, mas sim extensões logo na colocação do próprio sensor. Depois de fazermos o corte, era necessário então preparar os sensores para a instalação, portanto toda a parte de desembalar o conjunto dos perfis que tínhamos agora já em obra e fazer então a sua correta aplicação. Aqui um pormenor dessa aplicação, que é a colocação das peças de fixação, portanto são umas pequeninas peças que foram desenvolvidas de propósito para garantir que o nosso perfil não se movia no interior do corte, portanto antes da aplicação da resina, e isto resultou dos ensaios que ocorreram no LNEC, portanto vimos a necessidade da existência destas peças. Depois, o seu correto posicionamento, portanto é preciso terem atenção que ao colocar o sensor no pavimento temos que garantir que ele não está torcido, portanto estamos aqui com um perfil com grandes dimensões, portanto que ele estava corretamente colocado para que as extensões que depois fôssemos medir não viessem afetadas desse fator.
Temos aqui todo o posicionamento e também foi necessário, isto também era mais um vídeo, mas pronto, é só mesmo a parte da colocação. Podemos ver aqui a dimensão do rasgo realmente muito fino, de forma a ter esta interferência mínima naquilo que é o comportamento do pavimento. E depois fazer aqui a ligação ao sistema de aquisição. Portanto, os sensores têm um cabo, esse cabo depois é preciso também ser encaminhado para depois ser ligado ao interrogador. Portanto, aqui toda a preparação que também foi feita em obra e passagem depois dos cabos entre os várias caixas de visita para depois a ligação ao bastidor. Antes de fazer a selagem dos rasgos foi feito o teste de se os sensores estavam realmente todos a comunicar, todos a funcionar, e depois procedemos então à selagem com a resina, que já, como foi dito, que foi preparada e foi aplicada já depois de ter sido selecionada pelas suas características. E, portanto, aqui a colocação então desta resina e a selagem dos nossos sensores. Foi feita também aqui um pormenor que é, nós vimos ali que temos 4 perfis, portanto 2 deles em 2 vias separadas, e então os cabos dos sensores que estão na via sem ser a via de lentes, portanto na via mais à esquerda na passagem, foram passados por cima do rasgo do outro sensor. Portanto, foi colocado o primeiro perfil, foi colocado uma primeira camada de resina e depois foi colocado o segundo perfil e depois passado o cabo por cima. Portanto, ou seja, estão selados os cabos desses sensores. Depois também foi necessário fazer aqui a retificação ao fim e ao cabo da resina e finalizou aqui em termos dos trabalhos de instalação propriamente dito. E fizemos logo também na altura da instalação uma primeira verificação em termos dos dados que estávamos a adquirir, em termos da ligação ao interrogador e da verificação dos valores que estávamos aqui a fazer em termos de medição. Portanto, resumo aqui aquilo que foi uma noite de trabalho, com várias equipas a trabalhar em simultâneo, mas que acho que posso dizer que correu melhor do que quase que estávamos à espera, porque já antecipámos também aqui algum conjunto de dificuldades que poderiam ocorrer e que realmente conseguimos contornar ainda antes da própria instalação, e foi realmente um sucesso. Portanto, peço desculpa pela parte dos vídeos, mas acho que com as imagens também conseguiram aqui acompanhar. Obrigada. Vamos então à calibração do sistema de monitorização. Francisco Rebelo, Universidade do Minho. Olá, boa tarde a todos. Vou então apresentar a parte de calibração do sistema de monitorização que foi agora apresentado pela Vânia. Esta calibração, estes testes de calibração têm como objetivo, em primeiro lugar, perceber de que forma é que o sistema de monitorização está efetivamente a monitorizar e a medir aquilo que o pavimento está a sofrer, e tem também uma outra parte muito importante, que é que nós conseguimos estudar de uma forma mais aprofundada de que forma é que os vários fatores que têm influência no comportamento do pavimento estão, de facto, a ter influência nesse comportamento, e tentar isolá-los e perceber qual é a parte que corresponde a cada um. Estas etapas de calibração que nós fizemos recentemente é também muito importante que sejam feitas periodicamente, não só para perceber o efeito da sazonalidade no comportamento do pavimento, relacionado com a temperatura e com a pluviosidade, mas também para perceber até que ponto é que o pavimento está a perder capacidade de carga, a perder rigidez, e o que nos diz que estamos a ter, que o pavimento está a degradar-se. Nos ensaios que nós realizamos, o primeiro foi feito com um equipamento chamado seletómetro de alto impacto, que é este que temos aqui na imagem. Este equipamento, no fundo, tem uma placa que podemos ver ali na imagem da esquerda, que está em contacto com o pavimento. Esta placa depois tem um mecanismo que tem uns pesos em cima que vai levantar esses pesos, e dependendo da altura de queda desses pesos, esta placa vai produzir uma carga no pavimento. Para isto, como nós queríamos essencialmente estudar a temperatura e também as cargas, qual era o efeito destes dois fatores no comportamento do pavimento,
Tivemos que fazer uma série de ensaios ao longo do dia para permitir que o pavimento ganhasse temperatura. Para isso nós fizemos 5 campanhas de ensaios diferentes, 2 de manhã e 3 durante a tarde. Cada uma deste conjunto de ensaios era feito com 4 cargas, ou seja, com 4 alturas de queda que iam produzir as 4 cargas diferentes. Estas cargas eram de 25, 35, 45 e 65 kN. Na altura apenas tivemos a via da direita do trecho cortada, por isso apenas conseguimos fazer este tipo de ensaios na via da direita. Para isso escolhemos 6 posições, começando mais do lado direito da via, devido às restrições com a sinalização também, e até mais ou menos até o sensor 13 no perfil que tinha mais sensores e até o sensor 6 no perfil que tinha menos sensores. Como eu disse anteriormente, o que nós queríamos avaliar, sobretudo com este ensaio, era o efeito da carga e da temperatura. No entanto, também com a análise dos resultados, fomos percebendo que era muito importante analisar a posição da placa relativamente ao sensor. Isto porque os resultados disseram-nos que se nós tivermos o impacto da carga colocado a 10 cm no sensor e colocado a 20 cm no mesmo sensor, os resultados são completamente diferentes, devido também à própria precisão da tecnologia, e por isso é algo que também temos de ter em conta nesta análise. Aqui temos um resultado típico de um ensaio de fletómetro, de falling weight. No gráfico podemos ver os quatro picos que representam as quatro alturas de queda com as 4 respectivas cargas. É também importante referir que a amplitude que cada carga provoca tem que ser medida em relação ao instante anterior e não em relação ao instante de repouso. Depois eu tenho aqui um vídeo, ou melhor, tinha um vídeo. Mas não está a carregar automaticamente. Por algum motivo, não sei se é muito pesado, mas podemos ver. Aqui temos uma análise a 3 dimensões de um dos resultados que obtivemos dos ensaios. Este resultado foi feito para a posição A, a posição que estava mais à direita da via, e corresponde apenas à última pancada, ou ao último impacto, o impacto de maior intensidade, 65 kN. O primeiro pico corresponde então a esse impacto de 65 kN, depois os outros que vêm a seguir é o próprio ressalto da máquina a bater no pavimento. Como podemos ver, temos cerca de 3 sensores, o sensor 2, 3 e 4, que são representados pelas séries, que obtêm esforços positivos, esforços de tração, e imediatamente ao lado podemos ver uma inversão do sentido das extensões, já com compressões, com extensões de sentido negativo. E isso acaba por provar também a própria sensibilidade que este tipo de tecnologia tem. Como eu disse também, estudámos a influência da temperatura. Para isso, e como sabemos, o pavimento é influenciado por uma série de fatores e essa não é uma análise muito fácil de fazer, mas para isso tentámos realizar os ensaios a diferentes temperaturas, tentando eliminar ao máximo os outros fatores. Para isso, aqui nesta comparação temos 2 ensaios que foram realizados em que a posição da placa estava exatamente no mesmo local, neste caso a 2 cm do sensor S5. Fizemos as quatro quedas, os 4 impactos, e para uma temperatura de 25 graus no primeiro ensaio e uma temperatura de 33 graus, medido também pelos sensores ópticos, obtivemos um aumento na extensão de cerca de 15% a 20%. Outra questão importante a estudar era tentar estabelecer uma linearidade ou uma relação entre a carga que o pavimento sofre e a extensão que depois os sensores medem. Não é uma tarefa também muito fácil de fazer, porque lá está, há muitos fatores que estão envolvidos. No entanto, a partir dos resultados que estão no quadro, podemos perceber que já é possível representar uma linearidade. Aqui em baixo no gráfico tem uma grelha, não é o tempo, é a carga, e este gráfico representa as quatro cargas que nós deixamos cair em cada uma destas posições, da posição A, B e C. Tal como eu disse, podemos ver uma linearidade. O objetivo seria tentar atribuir de uma forma muito definida e dizer que a carga X vai provocar a extensão Y, mas devido ao facto de termos a temperatura, temos a própria velocidade do veículo, que nós temos acesso, mas no entanto há outros dados que não temos acesso, porque basta o facto do veículo passar 10 cm para um lado ou para o outro, já vai produzir extensões diferentes, e também o facto de nós termos verificado nos ensaios que há sensores que vão sempre medir extensões superiores a outros, talvez por alguma perda de rigidez, o que acontece mais sobretudo na zona de passagem dos rodados.
Por isso, nesta fase, o que nós podemos definir é um intervalo de confiança para cada carga ou para cada nível de carga que o pavimento está sujeito, e depois no futuro estudar melhor também esta característica e este aspecto. Outro tipo de ensaios que nós fizemos foi com a passagem de veículos pesados, que nós tínhamos acesso à carga. Foram utilizados 2 veículos, como podemos ver na imagem. Utilizamos veículos pesados porque são aqueles que provocam maiores esforços no pavimento, são aqueles que degradam mais o pavimento. Aqui a ideia era estudar as bacias de extensões ou de esforços, extensões que são provocadas por estes, tanto na transversal ao longo dos perfis com os sensores e também longitudinalmente. Neste sentido, estudámos também a carga, e uma outra questão que também é importante e que nós vimos isso pelos resultados é que a variação da tipologia de eixos também tem que ser levada em consideração, porque pode nos levar também a uma análise errada. O primeiro veículo que nós utilizámos aqui passou na via da esquerda, a via que não estava cortada, tinha um peso de cerca de 30 toneladas. No eixo, no gráfico da esquerda, podemos ver uma disposição que é típica para este tipo de carregamento. O primeiro pico corresponde ao eixo frontal, naturalmente. Depois temos os 2 eixos traseiros, já mais próximos. Uma questão que eu também queria assinalar é a diferença de extensão que temos nos 2 patamares, ou seja, antes do veículo passar e depois do veículo passar, o que significa que esta passagem acaba por induzir no pavimento uma deformação permanente. E eu agora queria mostrar um vídeo, que era o caminhão a passar, que era importante. Este está com automático. Pronto, aqui na imagem vemos o caminhão a passar. Eu queria também referir que o caminhão, que vai ser importante para o slide a seguir, o caminhão passa um bocadinho distanciado do centro da via, ou seja, mais para o lado esquerdo, mais para o lado do separador, de lá. E isso vai ser importante para o slide a seguir. Tem que ser devagarinho. Pronto. Tal como eu disse, devido ao facto do caminhão ter passado mais para a sua esquerda, apenas um dos sensores conseguiu detectar trações, ou seja, apenas um dos sensores estava debaixo da roda do caminhão, que é aquilo que vemos no primeiro gráfico, que tem uma análise transversal ao eixo frontal, ao eixo dianteiro do veículo. No sensor 15 temos então, foi a zona onde um dos rodados passou. No sensor 6 e 7, nos sensores 6 e 7 foi a zona onde o outro rodado passou. Também é interessante ver, estes são sensores que estão colocados a cerca de 15 cm entre si, uns a 15, outros a 20, e é possível ver que numa diferença tão curta podemos ter diferenças de extensão muito elevadas. Inclusive podemos ter novamente a inversão do sinal das extensões, como acontece entre o sensor 5 e o sensor 6. Depois, no gráfico da direita, outra análise que temos vindo a fazer é uma análise longitudinal, ou seja, analisar os sensores ao longo do tempo, por assim dizer. Este sensor aqui escolhido foi o sensor mais carregado, que corresponde ao sensor 15, também para o primeiro eixo deste mesmo veículo. Novamente vemos o pico muito bem definido e vemos também aquela questão que eu referi anteriormente, com a diferença de patamares antes e após a passagem do veículo. Eu aqui tenho outro vídeo. Este foi outro veículo que nós utilizámos. Foi um veículo que já era relativamente mais leve, este passou na via da direita, que estava cortado, era um veículo da concessionária, que fez várias passagens. Pronto, as análises a estas passagens podem ser feitas de várias formas. Nós optámos por fazer uma análise em 3D porque é muito mais perceptível. Neste gráfico temos o eixo frontal deste veículo que eu apresentei no último slide. Podemos ver os 2 eixos, os dois rodados do veículo, ali que correspondem ao sensor 4 e 5 e ao sensor 12 e 13, mais ou menos. É curioso também perceber que, apesar do veículo à partida ter uma distribuição do peso uniforme, temos valores num lado e no outro bastante diferentes, o que diz também, que vai também em concordância com aquilo que eu referi há bocadinho, que podemos, para a mesma carga, ter diferentes respostas por parte dos sensores, devido a vários fatores e a rigidez do pavimento, ou o nível de degradação do pavimento pode ser um deles.
Depois aqui temos uma análise aos dois eixos traseiros do veículo. Os dois eixos naturalmente estão muito perto, por isso é que estes dois picos estão muito perto, e é também interessante ver porque o veículo tinha eixo duplo atrás. E este eixo duplo vai alterar naturalmente a resposta dada pelos sensores. Ali cada pico no fundo acaba por representar cada rodado ou cada roda do veículo. E é também uma análise muito importante a fazer porque se nós não tivermos esta percepção pode nos levar a tomar conclusões erradas em relação aos resultados que temos. Depois apresentei só aqui uma conjugação dos dois últimos slides para percebermos também de uma forma, noutra perspectiva, a forma como o pavimento reage a este tipo de veículos. Vemos claramente que temos tanto esforços positivos como negativos bastante elevados. Vemos a diferença que um eixo provoca em relação ao outro, também pelo facto de que este caminhão não estava carregado, tinha apenas era só apenas o seu peso normal. Essa análise que foi feita e que está a ser feita agora, o ideal, ou o que nós queremos é que seja feita de uma forma mais automatizada para todos os veículos, porque isto gera uma imensa quantidade de dados e não é uma análise um pouco morosa de fazer, mas o nosso objetivo é que isto seja feito para todos os veículos, em especial para os veículos pesados, também para os veículos ligeiros, e para que depois possamos retirar dados daqui para alimentar os modelos de previsão e para perceber melhor o funcionamento do pavimento. E é isso. Muito obrigada. Passamos então para o Gabriel Teles para falar sobre a recolha de dados em tempo real. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Gabriel Teles, venho da Universidade de Minho. Vou-vos agora apresentar um bocadinho, ou tentar explicar melhor o que é isto da recolha de dados em tempo real. Portanto, com a equipa contámos comigo, Gabriel Teles, o Diogo Ramos e o professor Jorge Oliveira Issá. Isto aqui, quanto à arquitetura tecnológica, nós, como já foi referido aqui inúmeras vezes a palavra sensor, temos então o sensor, que são sensores de fibra óptica, com certeza já foi muito bem explicado. Temos os sensores de fibra óptica, em que o nosso objetivo seria integrar estes sensores e tornar o sensor, integrar um bocado a inteligência a este sensor. Este sensor, temos dois tipos de sensor, como também já foi explicado, sensores de temperatura e de cargas. Os sensores estão ligados ao interrogador, que é o interrogador fornecido e adquirido pelo projeto, e tem a saída de 5 canais, que é os 4 canais que estão nas vias, que são 7 sensores mais um de temperatura, 15 sensores mais um de temperatura e a temperatura exterior. O nosso objetivo aqui é que, a partir do momento em que fazemos a ligação software, sensor, hardware e software, deixe de ser apenas um sensor e se torne algo, introduzimos o conteúdo, a inteligência, que é no fundo o que nós queremos fazer aqui com a nossa arquitetura. Como eu já tinha falado, também foi adquirido o software, o Catman. Inicialmente o Catman ia ser usado para fazer a recolha de dados em tempo real. Assim que percebemos que o Catman tinha mais funcionalidades que isso, já tínhamos percebido, mas decidimos fazer um aproveitamento para fazer a monitorização e a visualização também, que era algo que ainda não sabíamos no início do projeto como é que queríamos fazer. Usámos também o Catman, que eu irei mostrar mais à frente, como fazer esse tipo de visualização. Isto aqui é um tipo de dashboard que nós conseguimos adquirir e fazer no Catman. Esta dashboard até está um bocadinho desatualizada, mais à frente irei explicar as mudanças que podemos fazer. Esta parte aqui, e como já terão visto noutras fotos, esta parte aqui tem a parte da extensão, em que conseguimos ver ao longo do tempo, com a linha amarela, que seria o canal D, e a linha azul, que seria o canal E, as diferentes extensões que são sentidas pelos veículos. Isto aqui permite-nos ver, e já vamos ver a funcionar em tempo real, permite-nos ver as diferenças que um veículo, ou seja, que as rodas do veículo provocam nos sensores. Embaixo temos o canal D e o canal E, e isto aqui mostra-nos os máximos, é bastante interessante para termos a percepção de onde é que passam as rodas dos veículos. Deste lado temos a temperatura do solo e a temperatura exterior, como referi também há um sensor de temperatura que está fora, não está integrado por fibra óptica, e temos a temperatura do solo e a temperatura exterior, e embaixo temos um contador de passagens. Inicialmente seria só um contador de passagens, depois aprimorámos o algoritmo e agora já se trata de um contador de veículos que é muito mais interessante para o que estamos a fazer, neste caso eram 27. Outro tipo de demonstradores que queremos fazer, como a velocidade, uma tabela e essas coisas todas também vão ser trabalhadas. Claro que nós agora, à medida que o tempo vai passando, conseguimos trabalhar melhor nisto e chegar a melhores conclusões. Isto agora aqui é um conjunto...
Não há mal. Isto aqui é um conjunto de vídeos, não há mal nenhum. Eu vou mostrar agora os vídeos todos assim. Não vamos ver em modo apresentação. Com certeza que não há mal nenhum. Pronto, isto aqui é outro... Pronto, isto aqui é a passagem de um veículo com 5 eixos e de seguida de um ligeiro. Ali até conseguimos ver ligeiramente o traçado da zona de sensores. Isto foi uma passagem gravada no dia em que foi feita a calibração, acho eu, dos sensores com o folding weight, como já foi explicado pelo Francisco e não só. De seguida temos a demonstração em Catman, no Catman, que é o tal software que eu estava a falar, a demonstração no Catman do que essa passagem provocou no solo, ou seja, nós, como vimos ao bocado, temos aqui inicialmente a passagem de um veículo pesado, com os 5 eixos, até é visível ali, e posteriormente a passagem do veículo ligeiro. Como já vimos aqui, já foi aprimorado para 2 veículos, por exemplo, também temos outro tipo de dashboards. Nós aqui dividimos pela dashboard da via esquerda e da via direita. Se fizéssemos tudo no mesmo dashboard ia ficar demasiado confuso e assim conseguimos ter uma melhor percepção. Agora, de seguida, vou mostrar, e acho que é aqui que é para vocês verem que nós não estamos aqui a inventar nada, que é mostrar os 2 vídeos juntos. Eu espero que seja possível. Eu tenho a certeza que me desculpam a desformatação deste PowerPoint. Vou mostrar aqui. Deixa-me só tirar o som. Ok, vou puxar atrás. Pronto, isto aqui é uma comparação, digamos, isto aqui é o que nós vemos no Catman sempre que passa algum veículo e vamos fazer aqui a demonstração do que o Catman captou no momento em que o veículo passa pela estrada. No primeiro momento vemos então o veículo pesado a passar e no segundo momento vemos o veículo ligeiro. Isto são os 2 vídeos anteriores conjugados para termos uma melhor percepção. Também agora peço que atentem aos 2 gráficos de baixo, ao canal D e ao canal E. No canal D e no canal E, se estiverem muito atentos, porque isto é muito rápido, conseguimos ver as zonas em que os eixos do veículo passaram. Eu penso que neste lado do canal D será ali o terceiro e no canal E será ali por aqui, assim pelo 12º por aí. Se estivermos um bocadinho atentos conseguimos ver de facto ali uma variação, também vamos ver agora no veículo ligeiro. Um bocadinho mais ao lado e também com uma menor carga, o que é completamente normal, uma vez que o veículo ligeiro tem muito menos carga do que o pesado. De seguida, pronto, o meu colega vai apresentar agora o resto do que a equipa faz. Muito obrigado pela vossa atenção. Portanto, agora teremos então o Diogo Silva, da Universidade do Minho, para falar do tratamento e armazenamento destes dados recolhidos. Ora, muito boa tarde a todos. Portanto, na sequência das apresentações anteriores, eu vou então agora falar-vos um bocadinho de como é que irá ser o tratamento e o armazenamento dos dados recolhidos, para depois, posteriormente, serem criadas algumas questões analíticas e serem visualizadas, para depois o utilizador final conseguir chegar a conclusões relativamente ao estado do pavimento e à sua evolução da degradação. Portanto, eu faço parte aqui da equipa, juntamente com o meu colega, o José Romeu e o professor Jorge Oliveira Issa, da Universidade do Minho. E, portanto, como os meus colegas já referiram anteriormente e muito bem, nós já tentamos incluir algum nível de inteligência nos sensores, através do interrogador óptico ligado aos sensores e do software que consegue fazer a captação dos dados. O que gera aqui alguma problemática e uma dos requisitos da equipa de civil foi que a necessidade da frequência de medição dos dados seja de 500 medições por segundo, 500 registros por segundo. E isto vai resultar, e esqueci-me de referir que, portanto, o software está a gerar fecheiros de 10 em 10 minutos e, portanto, estes dois aspectos em conjunto culminam em que sejam gerados muitos fecheiros e cada um dos fecheiros tenha muitas linhas. Portanto, podemos começar a olhar para este problema como um problema de Big Data que requer, portanto, soluções específicas. Nós temos aqui, para resolver esta problemática, 2 abordagens. A primeira foi, então, o desenvolvimento de um cluster, um conjunto de computadores, para servir de plataforma de processamento e de armazenamento dos dados, porque, claro que não podíamos fazer isto de uma forma convencional, dado que, como digo, são muitos dados.
E, portanto, foi desenvolvido esse sistema e, paralelamente, como o colega Francisco referiu, existe a necessidade de nós tentarmos reduzir o tamanho destes fecheiros iniciais. Então, um dos esforços é então a criação de um script que vai tentar, que lê estes fecheiros iniciais e tenta captar apenas o que nós chamamos de picos, eventos, ou seja, as linhas correspondentes à passagem de um veículo, porque, como também já foi referido, haverá muitas horas, muitos intervalos de tempo que no local não irão ser medidos veículos a passar e, portanto, será muito tempo, muitos dados ali, muitas linhas que não terão qualquer valor depois na análise do estado do pavimento. E, portanto, estando o cluster desenvolvido, que já está, e o script, que ainda está em desenvolvimento, mas encontra-se pronto, nós tentamos depois fazer um pré-processamento destes fecheiros, coisas poucas, portanto, para além desta detecção de picos, mudamos o nome das linhas para uma manipulação mais fácil das variáveis e também fazemos uma pequena alteração na variável referente ao carimbo de data e hora para tentarmos melhorar esta fase inicial dos fecheiros numa primeira fase. E depois destes dois aspectos estarem implementados, fazemos então uma transferência automática dos fecheiros para o nosso cluster para começarmos então a usar a plataforma de processamento a 100%. E, portanto, a nossa plataforma, que é o nosso Data Lake, tem então esta arquitetura Delta Lake. O ponto mais importante desta arquitetura é que portanto, tem estas 3 camadas distintas. O flow dos dados é basicamente, como eu referi, os dados vêm em batches através do nosso script inicial que faz a transferência. Os dados são depositados então nesta primeira camada, que é a camada bronze, que é basicamente os dados em formato cru, sem alterações, tirando aqueles que eu mencionei, mas portanto os dados tal e qual como vêm. Então nós iniciamos o processo de tratamento, verificamos tipos de dados, verificamos se há linhas que fazem ou não sentido, se há alguma coisa que podemos retirar e, portanto, terminando essa etapa, temos então as tabelas Silver finalizadas, que já dá para fazer algumas questões analíticas e retirar algumas informações, mas isto tudo culmina então com a criação das tabelas Gold, que já têm então a informação agregada por tema, mas eu vou-vos mostrar a seguir as estrelas de dados que nós desenvolvemos a partir destas tabelas Gold, portanto já nos permite responder a um conjunto de questões analíticas e até fazer visualizações para depois os utilizadores finais conseguirem ter insights efetivamente daquilo que se está a passar. De mencionar rapidamente que a nossa plataforma de processamento está a ser efetuada através do Apache Spark, que é uma aplicação open source da Fundação Apache, em conjunto com Python, e no cluster o sistema de fecheiros distribuído que utilizamos é este Hadoop HDFS, que também é open source da Fundação Apache. E portanto, em relação às tabelas Gold, aqui o que nós pretendemos foi criar um conjunto de estrelas de análise de dados. Eu tenho 3, vou apresentar-vos cada uma separadamente e depois mostrar-vos o panorama geral. Nós aqui na gestão das passagens temos aqui a tabela de factos que tem então, portanto, os indicadores de cada uma das dimensões. Isto aqui é a tabela de factos e isto aqui são as dimensões. Permitem fazer análises multidimensionais à tabela de factos principal. Nós aqui, a cada passagem, e nós por passagens, neste momento, estamos a referir, portanto, a 2 picos na medição, ou mais, portanto, dependendo do número de eixos de um veículo, nós portanto, chamamos a passagem ao conjunto desses picos todos próximos, que tentamos interpretar como uma passagem de um só veículo. E, portanto, podemos fazer questões analíticas pegando nas várias dimensões, por exemplo, qual é a velocidade média diária ou mensal ou anual da via da esquerda e quantas passagens é que teve, qual é a via que tem mais passagens. Esta dimensão aqui local ainda não faz muito sentido neste momento, porque nós só temos um local de instalação, mas futuramente, se o projeto for implementado em mais locais, podíamos também ter esta dimensão para diferenciá-lo. Passando à frente, temos então a gestão das temperaturas.
Nós aqui já incluímos a dimensão também da hora, portanto não só da data, mas também da hora, com a granularidade, como eu referi, de 500 medições por segundo. E mais uma vez podemos fazer aqui algumas questões analíticas, qual é a via cuja evolução da temperatura foi mais acentuada, qual o canal, podemos dividir isto também pelo local e ter informação, portanto, da hora e da data com uma granularidade bastante específica. E finalmente, a gestão das cargas. Portanto, a gestão das cargas, como o meu colega Francisco referiu, nós ainda não temos, isto é tudo um trabalho em desenvolvimento, portanto, nós ainda não temos forma parceira de descrever as cargas como elas vêm, mas já temos aqui uma base teórica de como é que poderíamos analisá-las no futuro. Mais uma vez, uma análise multidimensional, várias dimensões, e temos ali, portanto, os valores na tabela de factos. E isto tudo junto dá então esta estrutura final, portanto um conjunto de estrelas, nós chamamos isto uma constelação, que, pronto, como eu disse, apesar de ser um trabalho em desenvolvimento, creio que já podemos ver aqui uma base mais ou menos definida e funcional daquilo que poderá eventualmente ser o nosso sistema quando estiver totalmente desenvolvido. E depois, para vos mostrar pronto, o tipo de exemplos que nós podemos implementar, temos aqui o primeiro gráfico, que é basicamente dizer qual é a velocidade da passagem. Temos aqui algumas pessoas andando um bocadinho rápido. De notar que nós ainda não conseguimos, como foi referido, averiguar a velocidade, mas este tipo de análises é feito tendo em mente, pronto, que será possível no futuro. Temos aqui a evolução da temperatura ao longo do tempo, algumas horas. Portanto, o número de passagens por condições meteorológicas, chuva, neve, nublado ou seco. Temos aqui a divisão das cargas por via e também temos a contagem de passagens por via. Neste caso, mais pessoas passaram pelo lado esquerdo, é um bocado irregular, mas é o que é. E finalmente, certo, tenho aqui um gráficozinho mais interativo. Portanto, que mostra a evolução da pressão por unidade da carga pelo canal E e D, que já é da via da esquerda. E, portanto, nós conseguimos ver aqui a evolução ao longo do tempo. Obrigada. Obrigado. Sim. Tínhamos aqui só previsto 10 minutos para Q&A, questões e respostas, perguntas e respostas, mas felizmente os oradores foram todos muito sintéticos e rápidos e portanto temos aqui mais ou menos meia hora em que podemos, ou menos, mas temos aqui algum tempo para ouvir as vossas perguntas e aqui para as pessoas, para os intervenientes responderem. Não sei se Joel se quer abrir as hostilidades ou se passava já e fazia já algo, se perguntava à audiência se tem alguma questão para colocar aqui à equipa que efetuou este trabalho e que agora os resultados que foram aqui apresentados. Se calhar então, abrir as hostilidades. Ora, muito boa tarde a todos, muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido. Tenho estado a acompanhar e com muito interesse o trabalho muito difícil que tem vindo a ser desenvolvido aqui por este conjunto de parceiros neste demonstrador em específico. Tinha uma questão que penso que foi respondida no início, mas se calhar gostaria de ouvir um bocadinho mais de como se calhar se pode capitalizar todo este esforço naquilo que é a avaliação concreta da condição de deterioração ou de monitorização digamos assim, das características do pavimento propriamente dito. Percebemos agora que temos muitos dados que vão ter de ser processados e que vão naturalmente criar um modelo, mas queria perceber um bocadinho melhor como é que destes dados relativamente à pressão e à deformação dos pavimentos, como é que se pensam vir a conseguir inferir sobre a degradação dos mesmos. Obrigado pela questão, é uma questão pertinente, naturalmente. Um dos aspectos principais que influencia o comportamento de um pavimento rodoviário tem a ver com as solicitações internas a que ele é sujeito. Quando falamos em solicitações internas, estamos a falar do nível de extensão que é aplicada nesse mesmo pavimento.
E uma das curiosidades que é possível verificar, nomeadamente pela apresentação do Francisco, foi que a forma como as cargas são transmitidas são medidas de maneira diferente. Se estivermos a trabalhar, por exemplo, com um eixo simples, e aquele exemplo que foi demonstrado com um caminhão que passou, que na parte frontal tem um eixo só com 2 rodas, e na parte traseira tem 2 eixos com 2 rodas em cada um dos lados, e a forma como essa carga é transmitida é completamente diferente. Portanto, aquilo que nós estamos a medir com este sistema de monitorização não é a carga que passou. Nós estamos a medir é o efeito que esta carga tem na extensão que é medida no pavimento. E quando um engenheiro rodoviário dimensiona uma estrutura de um pavimento, aquilo que é considerado, na maior parte das leis de fadiga que são utilizadas, é o nível de extensão, de tração na base das camadas ligadas, no caso de um pavimento flexível, como é o caso, são as camadas bituminosas que estão na parte superior, e depois é também influenciado pela própria deformação da fundação. Com este tipo de sistema, nós estamos a medir exatamente essa extensão. Portanto, se nós conseguirmos usar esta informação ao longo do tempo, formos fazendo a monitorização do pavimento durante o período de vida, nós vamos conseguir captar a partir de que momento é que o nível de extensão está a aumentar a um ritmo muito diferente do que estava no início. Para além disso, este sistema tem também, em cada um destes perfis que foram instalados no trecho experimental, um sensor de temperatura. É um outro aspecto muito importante, porque os pavimentos flexíveis, vulgarmente designados por pavimentos asfálticos, são muito influenciados pela temperatura. O efeito que uma determinada carga tem no pavimento no inverno ou no verão é completamente distinto. E, portanto, este sistema, ao monitorizar o efeito das cargas no pavimento e não as cargas propriamente ditas associadas à temperatura, será uma informação muito importante para nós podermos depois introduzir nos, já também falados, modelos de previsão do comportamento. Porque esses modelos de previsão do comportamento assentam genericamente na resposta do pavimento a ações pontuais, nomeadamente estes ensaios de capacidade de carga que nós também fizemos com o fatão de impacto, e assentam também depois em medições que são feitas na superfície. Com este sistema nós estamos a medir a resposta da estrutura como um todo. E isso é um dado particularmente importante, acho eu, para podermos depois ter maior fiabilidade nos modelos que vamos ser possível, vamos ser capazes de desenvolver a partir desta informação. Porque normalmente aquilo que nós medimos é a resposta do pavimento à superfície. Aplicamos uma carga, ele deforma-se e recupera ali uma deformação. E com base nesta deformação, usamos modelos teóricos para depois fazer, digamos, uma análise inversa e chegar à conclusão de o que é que originou aquela deformação. Com este tipo de sistema, nós vamos medir imediatamente o que aconteceu à passagem de uma carga. E se a carga passou mais à direita ou mais à esquerda, o pavimento sofreu uma deformação diferente, e se nós verificarmos que elas passam sistematicamente no mesmo local, então provavelmente vamos conseguir perceber que a acumulação de dano naquele local em específico e não ao longo de toda a largura do pavimento é mais crítico ou menos crítico. Portanto, este sistema, por ter o conjunto de sensores, ou o número de sensores que tem distribuídos em toda a largura do pavimento, vai-nos permitir ter essa informação, coisa que acho que ainda não existe em outros sistemas que nos permitam fazer esse tipo de abordagem até ao momento. Portanto, eu acho que essa será uma mais-valia deste sistema de monitorização que tentamos desenvolver neste projeto. Muito interessante, obrigado. Não, a ideia de criar um sinal de excitador dos próprios veículos e ter essa quantidade de sensores, previndo de alguma forma a necessidade de ter um ground truth ou ter um outro meio auxiliar para conseguir ir treinando o modelo e conseguir ter informação que possa realmente calibrar o modelo de uma forma mais eficaz. Isso é interessante. A maior parte dos sistemas que existem atualmente para monitorizar aquilo que passa são sistemas piezoelétricos que na prática medem as cargas, mas não medem a resposta do pavimento a essas cargas. E essa é a principal diferença deste sistema para os sistemas anteriores. Por isso, ainda estamos com alguma dificuldade em dizer, ok, passou este veículo, teve este efeito, mas qual foi a carga? Ainda estamos nessa dificuldade atualmente para tentarmos estabelecer ali, no fundo, um intervalo de valores
dentro do qual aquela carga vai ser classificada. Ainda não estabelecemos exatamente quais são esses intervalos e é nisso que estamos a trabalhar no momento. Como referi no início da minha intervenção, o facto do projeto também ter começado com algum atraso tirou-nos aqui algum tempo no final que nós gostaríamos de ter, mas pelas circunstâncias que todos conhecemos não é possível estender o prazo limite do projeto e, portanto, temos esta incapacidade de prolongar o prazo de execução. Estamos ainda a trabalhar em alguns aspectos, mas eu acho que o resultado final foi muito interessante e daqui vai resultar um trabalho bastante importante para as próprias administrações rodoviárias. Claro, sim. Muito obrigado. No fundo, nós vimos um conjunto de apresentações, tivemos a seleção e depois o levantamento de um troço de via, tivemos a modelação, portanto, a criação do modelo BIM desse troço, com a inclusão dos sensores, tivemos depois toda a parte de instalação dos sensores, calibração, etc. No fundo, nós temos aqui todos os ingredientes de um gêmeo digital de um troço de pavimento, um digital twin, cujos resultados, obviamente, aqui um bocadinho na sequência da pergunta anterior e da resposta que o Joel deu, cujos resultados depois só se tornarão provavelmente óbvios agora com o passar dos meses, e mais óbvios se tornariam se tivéssemos mais troços eventualmente instrumentados de uma forma similar, no sentido de começarmos a ter alguns modelos de previsão de dano. A minha pergunta aqui tem a ver com o seguinte, quer dizer, estes gêmeos digitais é possível de alguma forma, portanto, uma entidade como a IP consegue reconhecer o valor de um modelo digital deste tipo? Ou seja, é possível estimar o valor de trabalho que isto poupa ou o valor que esta informação tem naquilo que é a gestão de ativos de uma entidade como a IP? Eu estou aqui a colocar a pergunta à IP porque foi a entidade envolvida neste caso, mas estendo a pergunta também aqui ao Joel, porque há outras entidades similares e eventualmente já terão experiência em modelos de previsão similares a estes. Portanto, a questão é esta, é uma questão de qual é que é o valor, porque no fundo essa é uma pergunta que muitas vezes nos fazem quando nós nos propomos a fazer modelos digitais, seja para o que fim for, qual é o valor disto, quanto é que isto vale? Tá? É a minha questão. Bom, essa é uma pergunta certamente que será difícil de responder. Eu sei que tem até porque, como eu referi há pouco, este tipo de abordagem não é ainda utilizada nos modelos atuais de previsão do comportamento. Aquilo que nós normalmente vemos ser utilizados é a capacidade de carga medida pelo tal ensaio de reflexão do pavimento, com um fator de impacto, é as características superficiais em termos de atrito, em termos de textura, mas não em termos de resposta da estrutura. E se nós quisermos generalizar isto para todas as estruturas, este caso isolado não é suficiente. Como disse bem, teríamos que ter outros trechos com outras estruturas, outra composição do próprio pavimento, para podermos depois perceber de que forma é que um pavimento mais espesso ou mais delgado tem uma resposta equivalente a cargas semelhantes ou completamente distinto, que será o caso mais normal que assim aconteça, né? Para depois podermos perceber até que ponto o conhecimento que estes modelos digitais nos podem trazer vai poupar em termos de processamento de informação, da generalização dos ensaios que são feitos periodicamente a toda a rede ou por amostragem a partes da rede, poderão ter depois em termos de eficácia dos recursos e poupança de tempo, no fundo, que é isso o mais importante. Não sei se a Helena quer complementar. Sim, basicamente é isso. Tudo o que seja em termos de gestão de ativos, tudo o que seja facilitar o conhecimento do ativo é uma mais-valia. Agora, o valor, não sei responder, nem sei se alguém saberá neste momento, porque é uma metodologia nova. Terá sempre que ser por amostragem, porque nós, pelo menos a IP, tem 14 mil km de rede, não pode estar a aplicar um sistema destes em todos os pavimentos, e uma variabilidade de pavimentos enorme. Terá que ser avaliada como é que essa amostragem pode ser feita para que os resultados que se venham a obter ilustrem realmente o comportamento dos muitos pavimentos que temos na rede. Este é o primeiro passo a continuar a trabalhar. Muito bem, muito obrigado.
arquétipos para candidatos rodoviários, não? Desculpa-me a ignorância, mas da mesma forma que na arquitetura há arquétipos, não é? Imagino que haja tipos de universidades portuguesas. Não sei se haverá assim tantos ou tão poucos tipos, não é? A variabilidade é muito grande e se calhar basta uma variação de meia dúzia de centímetros na espessura total, já dá um comportamento completamente distinto. E depois temos outra questão que muitas vezes nos edifícios não existem, que é a variabilidade das ações. Num pavimento nós podemos ter um tráfego de 1 milhão de eixos por ano, ou podemos ter um tráfego de 5 milhões, portanto, tudo isso faz com que o efeito combinado do tráfego com a temperatura e com as outras ações climatéricas possa levar a que o comportamento seja completamente distinto, mesmo para uma tipificação de pavimentos. Portanto, não sei se será assim tão fácil. João? Mais em jeito de comentário e se calhar num desafio futuro, porque continuando este projeto, nós estamos aqui a falar muito em modelos de previsão de comportamento de um pavimento executado, mas no limite podemos estar a criar elementos e informação para começar mais a montante, nomeadamente ao nível do dimensionamento dos pavimentos. Nós estamos habituados a modelar uma carga que vai passar sempre no mesmo sítio, todos os veículos vão passar naquele sítio onde metamos a carga. Se calhar podemos chegar à conclusão que há um wonder lateral das cargas, há uma variabilidade, e se conseguirmos estabelecer alguma correlação que fosse transversal ao país, lá está, necessitávamos de expandir estes projetos, chegar a uma possibilidade de otimizar o dimensionamento de pavimentos que temos vindo a fazer. Por isso eu acho que este projeto tem um potencial de várias análises futuras que podemos vir a fazer. Obrigado pelo comentário e, de facto, essa é uma das valências deste sistema. O facto de ter vários sensores instalados transversalmente ao pavimento permite perceber se há uma variação lateral das cargas e que influência é que isso pode ter em termos de evolução do comportamento. Como os sensores medem o comportamento e não a carga que foi aplicada, temos essa combinação, não é? E, portanto, isso será uma grande mais-valia, como o João disse bem, em termos de melhoria até dos métodos de dimensionamento de pavimentos que existem atualmente. Obrigado. Não sei se mais alguma questão. Mais alguma questão a qualquer outros dos participantes, exatamente. Dos apresentadores, certamente todos estarão interessados em poder esclarecer alguma questão. Já agora, desculpa, eu não queria monopolizar isto, mas eu. Muito obrigado. Eu gostava de perguntar ao colega que fez o levantamento com o drone, porque eu também tenho alguma experiência com o levantamento de drones. Eu gostava de perceber um bocadinho mais, porque referiu que fez o levantamento automático. Eu gostava de saber quais são as características do voo automático em si. Por exemplo, qual foi o ângulo da aquisição, porque eu estou habituado a fazer para edifícios. E eu gostava de perceber agora um bocadinho também como é que é em relação a pavimentos. Obrigado. O voo em si, automático, definimos uma área de levantamento e vamos definir a sobreposição lateral e frontal das fotografias para criar o modelo digital. Basicamente, essa sobreposição é o que vai definir a característica do levantamento. Já saber mais em termos dos parâmetros, quais são os parâmetros de aquisição? Sei lá, 90% de... Não, as fotografias são todas a 90 graus, todas porque vais tirar fotografias com uma sobreposição de 80%, não é? No movimento do voo e 70% lateral. Depois com a paralaxe, com a fotogrametria, vais criar o modelo digital do terreno. E criamos os pontos de controle para depois fazer o controle da aquisição dos dados criados, mas o modelo em si é todo a 90 graus. Quando queres criar se estás a falar dos edifícios,
quando queres criar umas fachadas ou neste caso uma fachada ou um edifício 3D, aí sim tu podes criar também em modo automático, mas ele vai fazer, o voo vai fazer em 90 graus, depois vai fazer outras passagens a 45 e para fazer depois as várias fotografias, o paralaxe das fotografias e criar um modelo 3D mais identificado para um modelo de edifícios. Não é? Mas para edifícios, julgo que o levantamento com o drone não é muito assim, pormenorizado ou com grande eficácia. Para isso tens que usar, se calhar, um laser que dá com uma precisão superior. Para os pavimentos, sim, chega para um modelo de BIM, sim, chega um levantamento com um drone. Mas se fores para uma maior precisão, se calhar com outro modelo ou um modelo mais clássico, ou agora com estes modelos de laser scan, que são muito mais eficazes e mais precisos. Julgo eu que foram 40 metros acima do solo. Do cima do solo, onde foi o levantamento, portanto, estamos a falar no caminho paralelo que estava à volta de seguramente 7 metros abaixo do nível do pavimento, portanto, digamos que acima do pavimento estávamos a 30 metros. Ok, muito obrigado. Nada. Já agora. Ainda temos mais um bocadinho. Não, eu aproveito para tirar um bocadinho aqui curiosidade de algumas coisas que eu vi. Portanto, naquilo que é a aquisição do sinal, conseguiram determinar qual a frequência da amostragem mais indicada, tendo em conta o tipo de sinal, ou isso era logo por omissão definido pela plataforma, pelo sistema que foi utilizado de aquisição? E já agora, a acumulação desses dados é feita em base de dados? É de alguma forma discretizada a informação? Eu vi que, portanto, naquele modelo do Delta Lake, vi que, portanto, que vocês passavam de uma tabela de dados em bruto para depois uma tabela de features, ou, pronto, com um passo intermédio no meio, mas como é que fizeram essa acumulação? Porque no modelo de dados estava ali atento a ver se havia um campo que era digamos, o array dos dados propriamente dito. Como é que separaram, tipo, esse modelo de dados dos dados propriamente ditos? Em relação à primeira parte da pergunta, da taxa de aquisição, se calhar eu posso responder a isso. Um dos aspectos que nós estudamos ainda na fase laboratorial, antes de passar para a instalação no 3 piloto, foi exatamente verificar até que ponto é que a taxa de aquisição de dados era ou não importante. E em alguns ensaios que fizemos a nível laboratorial, testamos diferentes frequências de amostragem e rapidamente concluímos que, por exemplo, uma frequência de 50 leituras por segundo não era suficiente, porque em algumas velocidades de carregamento nós não conseguimos apanhar o pico. Portanto, logo a partir daí definimos que no mínimo 500 amostras por segundo seriam necessárias. Portanto, o interrogador que foi utilizado tem a capacidade de ir até 1000 amostras por segundo. Portanto, nós teríamos que estar a trabalhar entre esta gama de valores. Okay. Naturalmente, quanto maior era a quantidade de dados que tinha que ser trabalhada e, portanto, aquilo que estamos a trabalhar neste momento é com uma taxa de amostragem de 500 leituras por segundo, sendo que até ver será suficiente. Mas estamos ainda a limar ali algumas arestas e poderemos até vir a ter que fazer alguma alteração se verificarmos que essa taxa de amostragem não responde à solicitação, tendo em consideração que os veículos que são mais críticos, neste caso, são os veículos pesados, e a velocidade praticada por esses veículos pesados não é tão elevada. Pensamos que as 500 amostras por segundo serão suficientes, mas o sistema permite ir até uma taxa de amostragem de 1000 amostras por segundo. Relativamente à outra questão, acho que é melhor passar a palavra aos colegas dos sistemas de informação que certamente responderam melhor que eu. Pronto, de momento, nós temos as tabelas. Desculpa. De momento nós temos as tabelas Delta a serem criadas depois por uma diretoria dentro do HDFS, mas ainda não temos um sistema de base de dados 100% implementado. Nós estávamos a pensar em integrar o Hive, para depois começar a tentar aplicar queries SQL aos dados, mas de momento, portanto, a forma final dos dados, então nestas tabelas Delta, com a parte do Hive ainda
que nós queremos implementar no futuro. Já agora, segmentação, por exemplo, vocês têm picos, provavelmente por passagem de veículo, porque vocês usam a diferença dos primeiro eixo e os eixos restantes. Portanto, toda a segmentação, se calhar, pode ser descartada, os momentos de silêncio podem ser descartados, imagino. Portanto, vocês devem, aquela segunda tabela que mostraram no Delta Lake Running, já é uma tabela, já é um modelo que, pelo menos é um conjunto de dados que provavelmente tem essas partes, as margens ceifadas, não? Portanto, trimadas de forma a garantir que só tem o comportamento de excitação caracterizado naquele momento. Portanto, é essa a abordagem, portanto, corta. Sim. Já agora, vamos também ouvir falar. Já agora só uma questão. Corta-se, mas não se corta logo no pico. Sim, corta-se mais à frente por causa da... Para se ver, normalmente eu acho que o Luís vai você explicar, quando a roda se aproxima, ele faz um comportamento negativo, depois vai com o comportamento positivo, o piso tem um comportamento que eu acho que ali os peritos explicam melhor que eu, não é? Portanto, eles não querem que nós cortemos logo, portanto, eles querem um bocadinho mais atrás, como nós temos muitas linhas, portanto, conseguimos detectar essa situação, não é? Portanto, dá margem para ter um conjunto grande de dados aí. Sim. E já agora, pelo que sei, também um jeito de provocação, pelo que percebi, também estavam a estudar a possibilidade de aquisição só ser feita quando há passagem. Ou seja, haver um mecanismo terceiro de trigger que despolete a aquisição para não gerar dados de ruído. Nós gravamos os dados todos, depois vamos cortar a tal situação do trigger, porque temos picos e vales, machine learning, nós estamos a treinar os modelos, e depois vamos um bocadinho antes. Tentamos o pico ou o vale, porque pode ser positivo ou negativo, e depois descarta-se. Não há um segundo, porque um segundo são muitas linhas, mas eventualmente há algumas linhas para trás para se ver o comportamento do piso. Não é? Que isto é muito rápido, viram ali no vídeo que aquilo é muito rápido. Portanto, e vamos guardar aquele momento para trás e para a frente também. Muito bem. Portanto, fazemos esse registro. Portanto, não é completamente cortado. Claro que isto nós consideramos o evento, essas linhas para trás, linhas para a frente e o pico ou o vale. Portanto, e esse momento nós temos que guardar. Estamos a treinar os modelos, ainda não temos ainda a solução final, porque começamos no dia 2 de maio, quando se fez os ensaios, não é? De cargas e pronto, e o sistema ainda está ali com os comportamentos um bocadinho ainda tremelicantes, mas estamos a começar a recolher os dados e a treinar o sistema. Muito bem. Perfeito, muito obrigado. Só um pequeno detalhe. Onde está a amostragem de dados de 500 Hz? Só para ter uma certa noção, nós após analisar os dados, cada pico, daqueles, como você pode ver, por exemplo, no caminhão, àquela velocidade, cada pico tem mais ou menos 10 pontos, ou uma amostragem de 500 linhas por segundo. Então, um bocado no limite do NAC, esse não é. Menos que isso era impossível nós estruturarmos um pico viável. Devemos ter, por exemplo, um ponto máximo superior ao que... Se a frequência for de 1000, daí eu ter referido há pouco que estamos a limar aí algumas arestas, não é? Claro. Exatamente por causa disso. Nós conseguimos detectar, mas para termos a confiança absoluta de que detectamos o pico e não um valor que estava quase a chegar lá, ainda estamos a ponderar aumentar a taxa de aquisição. Isso tem só a consequência de a quantidade de informação que é preciso gerir mais tarde, claro, torna-se mais difícil. Portanto, estamos nessa fase agora de definir como é que está o nosso limite, até onde é que pode ir. Perfeito, muito obrigado. Parabéns. Mas o sistema funciona e é capaz de responder, e vimos aí, como os resultados foram obtidos, conseguimos caracterizar cada fecheiro de 10 minutos. Com a configuração que nós temos agora de exportar os dados do Catman, tem à volta de 0.1 GB, 100 MB. Isso, por cada 10 minutos, acumulando, é muitos dados. É uma questão de Big Data. A minha provocação de ter um trigger para determinar a aquisição só quando houvesse certeza de que um meio auxiliar, por exemplo, que é camera-based, não é? Qualquer coisa que dissesse, ok, para passar para isso, nós queríamos. Isso nós tentamos essa solução, e depois a tecnologia não estava a colaborar, e portanto optamos por partir em segmentos e agora analisamos cada segmento e rejeitamos aquilo que não interessa dentro daquele segmento. Claro. Mas o objetivo é mesmo esse, é depois ir lá a cada segmento extrair a informação que é efetivamente mais importante para armazenar depois no data lake. Claro. E é essa a abordagem que tem sido utilizada. Sabemos que o time stamp de 1 sobre 500 segundos, que é fantástico. Tem sempre positivo em cada semana. No nosso estudo estão considerados só a parte luminosa, todo o restante não está a ser considerado quando se pensa na estrutura, temos bases, urbanos, escoramento, essa parte. Nós neste momento estamos a medir a resposta da estrutura à passagem de uma carga.
naturalmente que a estrutura é influenciada por tudo que está para baixo. Portanto, se o pavimento se deforma mais ou se deforma menos, depende do conjunto. Não é apenas a parte bituminosa. É claro que, como eu disse há pouco, isto é um caso. Não podemos generalizar para todas as situações. E temos que perceber depois como é que este caso, com esta estrutura, com esta constituição, se comporta comparativamente a um modelo teórico. E ainda estamos nesse processo. Portanto, ainda não conseguimos dizer, ok, esta resposta efetiva bate certo com a teoria do dimensionamento de pavimentos. Ainda não conseguimos fazer essa ligação. Mas sim, a pergunta é naturalmente pertinente, porque termos esta estrutura bituminosa em cima de 2 ou 3 camadas ou em cima de nada, em cima do solo de fundação direto, a resposta certamente ia ser diferente. Mas temos a vantagem de que nós estamos a medir a resposta e não a carga que está a ser aplicada. Portanto, ao medirmos a resposta, estamos a ser influenciados indiretamente por toda a estrutura. Exatamente. Já agora, isto é para uma pessoa que só percebe benefícios e nada de todo. Peço desculpa. Vocês estão a levantar dados, e não quero complicar ali o trabalho aos colegas da informática, para um ponto da infraestrutura. Verificaram qual é a distância que têm que ter para levantar um verdadeiro digital twin, que é um troço de 1 km ou uma coisa assim do género? Qual é a distância que têm que estar os vários sensores? Quantos mais têm que pôr para ter o comportamento de toda a infraestrutura levantado? Neste momento nós só podemos responder por aquele pequeno trecho, e reparem que os nossos sensores estão distanciados entre si 3 metros, pessoal. Foi uma discussão que tivemos na altura da instalação. Nós achávamos que devia ser um bocadinho mais, a parte da equipa técnica que estava a fazer a instalação começou a pôr em causa, mas se afastamos muito, depois os veículos que passam na via da direita no primeiro sensor podem desviar-se e passar na via da esquerda no segundo sensor, e depois já não sabemos se é o mesmo veículo, se é outro veículo, portanto também não podem estar muito afastados, e temos essas limitações, né? Mas só podemos responder por aquela localização específica. Quando queremos extrapolar, vai depender muito da variabilidade da própria estrutura. Quando se refere a 1 km, se houver variação da estrutura ao longo desse quilómetro, automaticamente pode haver comportamentos diferenciados. Daí, aquilo que referimos há pouco, não dá para generalizar, tínhamos que ter outras instalações semelhantes a esta em estruturas diferentes, e depois aí poderíamos eventualmente inferir sobre o comportamento que se poderia ter para variações na própria estrutura. Mas não dá para generalizar a partir de um só exemplo. Não sei se respondi à pergunta, mas... Estamos mesmo... Conseguimos cumprir a meia hora? Conseguimos cumprir. Agora o João Passos Martins vai-se fazer o encerramento de 3 minutos, não é? Mais ou menos, não estou a ver o telemóvel, portanto, e vamos cumprir aqui o horário na sua plenitude e, portanto, sem atrasos. Muito bem. Não é? Muito obrigada, João. Muito obrigado. Eu creio que nem preciso dos 3 minutos, porque no fundo vamos só despedir. Portanto, agradeço a presença de todos na sessão de hoje. Nós, amanhã, alguns que estão cá, e obviamente estão todos convidados, que teremos um segundo conjunto de sessões destes workshops demonstradores. Vão ter lugar na sede, no auditório da sede da Ordem dos Engenheiros Nacional, aqui em Lisboa, onde serão retratados aqueles que são os resultados dos outros PPS, portanto os PPS 2 e 3 e também parte do PPS 4, como o Joel disse há pouco. Alguns desses resultados serão só demonstrados na sessão de amanhã. Portanto, estão todos convidados. Obrigado mais uma vez pela vossa presença e até uma próxima oportunidade.